Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Glória a Deus. Diz assim, primeiro versículo: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como veem as dores de partos, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que embriagam, é de noite. Se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo agora. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Pai Celestial, nós te louvamos, ó Senhor, nós te agradecemos a Ti e pedimos que nos abençoe, para que Tua palavra entre em nosso coração e produza aquilo pelo qual ela deve produzir em nós, em Cristo Jesus, nos trazendo essa paz, essa graça, este consolo, esta segurança, que creiamos até mesmo naquilo que ministramos em canções, para que não fique apenas nas palavras cantada como um poema, mas como uma verdade que marchemos sobre ela em firmeza, para que em espírito te adoremos e te louvemos, crendo no mesmo espírito, na mesma profundidade e intensidade, pois o Senhor é o nosso Deus, nossa força, em quem esperamos e que um dia há de vir. Em nome de Deus nós te agradecemos, pedimos, fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa fé, nos ajudando aqui, Senhor, pela tua misericórdia, abençoando-nos. Primeiramente eu oro ao Senhor nesta noite pela tua misericórdia, que nos ajude aqui trazendo claridade aos olhos daqueles que ainda estão com seus olhos como dormente ou em trevas, trazendo pleno entendimento naqueles que ainda vagam sobre ela. Que o Senhor ajude-nos em nome de Jesus, para que possamos andar firmes conforme tua palavra, para que possamos alcançar aqueles que ainda serão alcançados pela tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos acreditar que isso só foi possível pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, que quando fez essa promessa a Abraão, Deus fez essa promessa a Abraão de trazer essa maravilha, essa bênção, essa promessa de Deus, visando-nos, clareando mais essa palavra para nós, porque olha como era mais difícil para um homem acreditar antes de Deus falar tão claramente com Abraão, e de Deus depois trazer tantas revelações
por meio dos profetas, servos de Deus a Israel, como era difícil a compreensão desta realidade. Mas depois que Deus trouxe essa claridade, né, para Abraão, e deixando na Escritura para nós observarmos ela, nós vemos com mais clareza, né, com mais profundidade, de que a igreja, ela se assenta para falar sobre isso. Eu gostaria que os irmãos prestassem muito bem atenção, põe só no comecinho desse texto para nós, que os irmãos prestassem bem atenção no falar de Paulo com esta igreja. E é isso que deve trazer ânimo para nossas vidas. Olha só, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis o quê? Inteirados, quer dizer, sabe, completamente, eles não têm dúvida, eles têm certeza disso. É quando não há necessidade de você tocar em algum assunto, é porque aquela igreja ela já está inteirada, ela já sabe, ela é uma igreja firme, então não precisa ficar conversando ou falando sobre um assunto que ela está tão por dentro daquilo. Mas Paulo mesmo assim, ele continua retificando algumas coisas. Bom, vocês podem saber disso, mas existe algo que talvez aquela igreja ela poderia ter dificuldade de entendimento. Qual era? Que eles deveriam ser fortes, vigilante. Então ele estava tratando de alguns outros assuntos com aquela igreja. A gente vai ver que essa carta aos Tessalonicenses, ela tem várias exortações de que eles perseverassem nas promessas de Deus, perseverassem nelas, né? Eu quero deixar aqui só um entre parênteses aqui, para os irmãos assim, ter certeza daquilo que nós anunciamos, não ter dificuldade das pessoas que um dia vêm nos conhecer, que eles venham talvez nos conhecer por aquilo que nós ministramos, por aquilo que nós pregamos, porque nós sabemos que as pessoas visitam lugares, igrejas ou denominações ou qualquer outros lugares, por aquilo que eles ficam sabendo. E muitas pessoas entram nesse lugar sem sequer talvez saber o que nós ministramos. Nós ganhamos uma fama que não deve ser uma fama legal. Eu quero dizer para os irmãos, não é uma fama legal. Naquela igreja ministra a palavra. Toda igreja tem que ministrar a palavra. Nós não podemos nos gabar de falar assim, olha, lá eles pregam a palavra. Todo lugar deve se pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas querem comparar, quer dizer, talvez um comparativo para nos deixar um pouco soberbo, alguma coisa semelhante. Lá eles pregam a Bíblia, em outros lugares o povo fica inventando coisas. Não é bem por aí, nós não podemos pensar assim, porque não adianta nós pregarmos, não adianta eu abrir a palavra aqui também e não deixar o entendimento real desta verdade com a igreja, não adiantaríamos nada. Então eu gostaria de deixar algo aqui bem esclarecido para os irmãos, com respeito até mesmo àquilo que a gente pensa, daquilo que a Escritura nos mostra. Alguém me perguntou hoje, até um africano, por incrível que pareça, me perguntou hoje entrando no mensagem, e me perguntou algo para mim. E aí você pergunta, como é que você sabe? Você entende o que eles falam? Claramente alguns a gente entende porque fala brasileiro, mas outros põem. Mas eu sempre fui curioso de colocar ali. Eu vou lá no Google, eu procuro, vejo a interpretação de algumas coisas que eu não consigo, e pego aquelas interpretações e fico sabendo. Ele quis saber o que nós pregamos. Então tem muitas pessoas curiosas nos últimos dias, eles querem saber o que nós falamos. Qual é o porquê dessas pessoas perguntar lá, o que você prega lá, o que vocês pregaram? Na verdade ele perguntou o que eu tinha pregado hoje, como se nós estivéssemos reunidos aqui de manhã. Eu falei, nós não reúne de manhã, porém somente à noite, nos domingos. E ele perguntou para mim, como que é que nós pregamos aqui na igreja, e talvez querendo saber qual que é a visão desse ministério aqui. E eu disse para ele, bom, lá nós, entendendo o que ele queria perguntar, porque ele é calvinista, então eu entendi que ele queria saber assim, vocês desbruçam na palavra, vocês estudam uma palavra, vocês têm lá uma teologia, qual é a visão de vocês? Falei, a visão é bem clara, aquilo que nós aprendemos dentro da palavra, com a palavra, aquilo que lendo a palavra nós aprendemos com a palavra de Deus, junto ao Espírito Santo, é o que nós comentamos entre nós e falamos. Não deve ser uma coisa diferente. Por exemplo, se eu estou aprendendo com Deus, o que eu tenho que ensinar? Aquilo que eu estou aprendendo. Se eu ouço uma coisa, e se aquilo que nós estamos ouvindo dentro da palavra de Deus, nós estamos lendo aqui Tessalonicenses 5, nós estamos debruçados dentro dessa palavra. Eu vou dizer para os irmãos que eu já li várias vezes essa passagem, mas não quer dizer que eu tenho entendimento dela
como se fosse assim, perfeito. Não que eu não deveria ter, mas o que eu digo é que sempre quando você lê essa palavra, Deus não vai dar uma interpretação diferente, mas às vezes você deixa escapulir uma vírgula que muda alguma coisa dentro dela. Talvez você, na leitura diária que você costuma ler a Bíblia, você apenas lê. A questão não é ler, é como eu estava dizendo aqui, você parar sobre algum assunto, pelo menos para saber, poxa, essa igreja, sobre esse assunto, eles estavam bem resolvidos e sabendo que o dia do Senhor não tem uma data marcada. A sua vinda não tem uma data. Então aquela igreja, ela clara, sabia disso. Se chegasse lá, por exemplo, um adventista e pregasse sobre o Ellen White e dissesse assim, não, ela marcou que a data seria tal dia, essa igreja cairia nessa mensagem? Claro que não, porque eles estavam bem inteirados que o dia do Senhor não tem uma data marcada. Então, se não tem uma data marcada, podia chegar qualquer tipo de profeta que não enganaria essa igreja. Mas qual a razão? Esse escrito ainda não estava na mão deles. Como que eles sabiam disso? Porque Jesus havia dito aos discípulos, ou os apóstolos eram os assuntos que os apóstolos assentavam com a igreja, como nós estamos assentando, para falar. Quer dizer, a primeira coisa que, se você quiser ouvir a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus falou com aqueles discípulos. E ele conversou com aqueles discípulos passavam tudo o que Jesus falava para eles assentado face a face com aquelas pessoas. Como eu estou aqui, face a face com vocês. Não era o Espírito Santo revelando a ninguém, não era o Espírito Santo trazendo revelações, eram os próprios apóstolos levando aquilo que eles tinham ouvido. Não tinha sequer um escrito do Evangelho ainda nas suas mãos. Era tudo que eles tinham ouvido, era que eles falavam. Então, quando eles estavam conversando com aquelas pessoas, eles gastavam tempo ensinando. E o que Paulo ia ensinar? Aquilo que também ele ouviu. Mas aí alguém dizendo algumas coisas, a gente percebe isso. Eles dizem assim, olha, nós pregamos o Novo Testamento, o Velho Testamento não nos interessa. Nenhum dos apóstolos pregou algo novo. Nenhum. Por incrível que pareça, todas as coisas poderiam ainda estar escuras. O Velho Testamento tem muitas revelações que aquele povo não sabia. Portanto, se soubesse, eles não teriam destruído Cristo. Eles não teriam rejeitado, melhor dizendo, o Cristo. Porque eles saberiam claramente as primeiras palavras dos apóstolos, do apóstolo Pedro, quando aquelas manifestações aconteceram de Pentecostes, aonde ele decorreu? Ao Velho Testamento, dizendo, olha, esta era a promessa que estava escrito em Joel. E o que acontece com Lucas quando afirma isso? Ele deixou escrito em Atos. Mas é uma palavra nova? Não. Ainda é uma palavra do Velho Testamento, apenas trazido ela do que era sombra para o que é agora uma realidade. Porque no passado era uma promessa, a partir do momento que se cumpriu, ela já não é uma promessa, é uma realidade. Então aquilo que é uma promessa se torna realidade. Mas o que eu quero falar é só para os irmãos entenderem. Há uma promessa que está no Velho Testamento. Então, se as pessoas olharem e falarem assim, por exemplo, eu não acredito no Velho Testamento, eu acho que quem prega o Velho Testamento prega a lei, é a maior mentira do capeta, é a maior mentira do diabo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Por exemplo, qual é a promessa que Deus deu, que nós devemos olhar, que ela está lá no Velho Testamento? A promessa do Cristo. E depois da promessa do Cristo, a promessa da vinda, a segunda vinda do Cristo também já está lá. E qual que é a outra promessa que ainda está lá no Velho Testamento, que ainda não se cumpriu, que também está no Novo Testamento? Qual uma delas? Do reino de Deus prometido, que está lá no Velho Testamento. Se o Velho Testamento não vale para mim, o que testifica que há uma verdade? O que aqueles judeus buscavam? Algo que estava revelado no Velho Testamento. Então, quando eles buscavam aquelas promessas, qual uma das coisas que eles reivindicavam? Se eu ler Mateus, coloca só ali para mim, Mateus 24, versículo 3. O que estava acontecendo? Jesus veio pregar aqui o fim do mundo? Então nós vamos olhar ali e vamos ver como que aqueles discípulos então sabiam disso. Como que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, seguidores de Jesus sabiam que um dia vai ter o fim? Eles queriam aprender. Quem que havia ensinado e por onde? Se Jesus ainda não tinha ensinado ainda a eles. Quem havia ensinado a eles?
Entendeu? Nós temos que ficar aqui, Mateus, está aí, né? No Monte das Oliveiras se achava Jesus assentado. Quando se aproximaram deles, os discípulos em particular, eles pediram dizendo: quando sucederão essas coisas? Em que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando isso vai acontecer? Quer dizer, ele está perguntando para Jesus. Se ele está perguntando é porque Jesus ainda não tinha falado a eles. Agora eu pergunto, como que eles sabiam isso para perguntar para Jesus aquilo? Porque está lá no Velho Testamento. Então, irmãos, se você abre o Novo Testamento, o que está escrito no Novo Testamento? Revelações de coisas do Velho Testamento. O Novo Testamento sem o Velho não existiria. É como um homem sem sombra. Se você andar na luz, o que vai refletir? Deixa eu ver aqui, eu estou andando aqui. Enquanto você anda em trevas, se eu apagar a luz, você vê alguma sombra? O que reflete sombra? Luz. Então, por isso que se você olhar para trás, o que você vai ver? Sombra. O Velho Testamento está aqui. Eu sou a realidade. Aquela sombra vinha para trazer a realidade. Mas se não tivesse sombra, como que as pessoas saberiam de realidade? Como que você joga a planta de uma casa fora? Como é que você vai construir se não tiver uma planta? Como que a planta não vale nada numa casa, né, pedreiro Wallace? Como é que faz? Como é que nós jogamos? Aí as pessoas começam a falar tudo umas leiras. Eu estou vivo a graça, eu sou do Novo Testamento. Mas a graça veio do Velho Testamento. Ela não veio do Novo. Só que as pessoas estão, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, o diabo, irmão, começou a trazer tantas coisas, e começou a pegar as pessoas na sabedoria. O que Paulo fala em Coríntios, capítulo 2, sobre essa questão de sabedoria? Capítulo 1, 2, vai falar claramente sobre isso. É confusão na mente de pessoas que buscam que a sabedoria do Senhor é coisa humana. Jamais você vai conseguir tentar entender que Deus preparou aqueles homens simples. Por que homem simples entendeu coisas tão profundas? Tenta entender. Como que você coloca na mente de pessoas simples coisas tão profundas? Falando em simplicidade. O que Paulo fala? Qual que era a mensagem de Paulo? Pregando o evangelho com simplicidade. É simples, o evangelho tem que ser simples. Hoje você pega uma pessoa e fala assim: olha, eu prego a graça. Aí outro, eu também. Alguém perguntou para mim: você prega a graça, pastor? Eu falei isso até no grupo dos irmãos. Falei: sim, nós também pregamos a graça. Aí ele pegou assim: então, né? Mas de que forma? Eu falei: primeiro, qual é a forma que você prega? Aí ele disse: nós pregamos a graça de Mateus capítulo 11, versículo 28. Entende? Versículo 28. Falei: entendi perfeitamente o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Quer dizer, eu vou tirar esse peso da lei das tuas costas. Eu vou tirar esse peso do dízimo, vou tirar o peso dessa responsabilidade, o peso do sábado, o peso do sacrifício, o peso dessas coisas. Eu vou tirar tudo de você. Se fosse isso, eu diria assim: glória a Deus. Verdade. Não seria essa a verdade? Tirar esse peso. Qual é o peso? Que aquele povo pregava o sacrifício para tirar pecados, coisas que depois nós vamos entender na frente, que diz que nunca pode tirar pecados, o sangue de animais. Nós vamos ver isso em Hebreus. Era um peso que eles tinham que carregar, porque todo ano ele tinha que chegar lá, não era? Apresentando, quer dizer, todo ano ele trazia lembrança do pecado. Então, bom, aquilo não resolveria nada para eles. Segundo, o peso que estava do quê? Das leis, aquelas coisas que você tinha que fazer e que ninguém nunca conseguiu fazer. Sabe o peso? Quer dizer, se eu tiver que ser salvo, eu tenho que guardar toda a lei. E depois vem Paulo dizendo em Gálatas que ninguém nunca conseguiu guardar a lei no seu todo. Se você tropeçar em um só, já está condenado por todos os outros itens. E aí você começa a pensar: puxa vida, que carga é essa que eu carrego e que não me alivia? Aí de repente vem Jesus chamando então
a eles. Aquilo que era impossível ao homem, agora se torna possível a Deus. Salvar o homem por meio da graça. Qual a graça? Se você crer em Cristo Jesus, se você crer nele, você será salvo. Aí que entra uma questão: salvo de quê? E para quê? Salvo de quê? E para quê? Primeiro que você já perguntou isso: salvo de quê e para quê? Sempre entra uma questão: agora eu sou salvo do quê? Do pecado? Não. É porque tinha algo que por causa do pecado te condenava. E a lei veio para exatamente colocar o pecado em excessividade sobre a vida do homem. E a lei então, por ser santa, boa e perfeita, encontra um homem pecador e que jamais vai conseguir cumprir aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é puro. E o homem, por mais que ele tentasse, jamais ele ia conseguir sobreviver daquela maneira, porque ele é pecador. Não tinha como algum homem tocar com o dedo e falar assim: eu consigo, porque o próprio Cristo, né, a própria palavra de Deus, melhor dizendo pelo Espírito, vai dizer que todos pecaram e não há um justo. Talvez as pessoas não entendam, não há ninguém que conseguisse isso, ninguém. Mas Cristo se tornou possível, abrindo oportunidade para a simplicidade. Qual é o caminho da simplicidade? Acredita na misericórdia e no favor de Deus. E o que é isso? Eu resolvi vos perdoar. Olha que tremendo. Eu vos resolvi lhes perdoar. Por qual razão os camaradas lá chegavam perto de Jesus e ficavam bravos com Cristo, quando Cristo, principalmente quando eles descem um homem pelo telhado da casa de Pedro? Ainda tiraram o telhado, coitado ainda. Tiraram o telhado da casa de Pedro e desce um paralítico ali. E Jesus chega perto daquele paralítico, e qual a palavra que Jesus fala para ele? Filho, perdoado lhe são os seus pecados. Pronto. Lá dentro estava cheio de judeus, cheio de pessoas que acreditavam em sacrifícios, acreditavam em várias outras coisas. De repente chega Jesus e fala de perdão. É assim simples: perdoados são os seus pecados. Imagina aquele povo que carregava nas costas uma culpa, sabe? Principalmente, eu vou usar uma comparação meia incabível aqui, mas que só para dar um pouco de alento aos irmãos aqui. Olha a classe que nós vivemos pobre no Brasil. É um povo derrubado. A classe pobre aqui não tem chance nenhuma perante a política, perante a nossa sociedade. A classe pobre não tem voz alguma. Não consegue nada. Ainda que você fala, consegue não, irmãos, ele só vai usar nós. Não consegue nada. A nossa nação é assim. Era como aquelas pessoas pobres na época também de Cristo. Não conseguia nada. A única coisa que eles ficavam era como Pedro, indignado. Pedro era indignado com aquelas coisas. Era imposto alto cobrado pelos romanos. Então aí eu mais uma vez vou perguntar para vocês: o que aqueles povos esperavam? Eles olhavam aquela condição humana, olhavam aqueles reinos dominando ele. E quando não eram os assírios, eram os persas e medos, eram os gregos. Agora vê os romanos, mão de ferro, e sempre o homem impondo sobre eles. E a religião que deveria vir alientar, né, trazer alívio para eles. Qual alívio? Alívio da carga? Não. Uma promessa, uma bênção, uma dádiva. Qual promessa? Creia em mim, porque eu vos preparo e eu um dia vos remirei. E é uma das coisas que os irmãos, que a gente tem que entender, que para nós talvez fica difícil entender isso, mas para Israel não. Para aquele povo não ficava, era uma coisa muito simples. Porque em toda história fala de remir. É como você perder algo e alguém vir te restituir para você algo de volta. Então qual era a promessa que eles teriam? Que um dia Deus traria a eles e daria a eles o reino. Abre para mim Daniel capítulo 7, versículo 27 para mim, por favor. Então eles esperavam o quê? O dia, o tempo em que o poder, o tempo do governo,
todas as coisas estivessem nas mãos de Israel. Eles pensavam assim: isso vai estar na nossa mão. Então essa era a curiosidade deles: que dia que isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. Então Deus deixa várias histórias para ele no passado, tal como Boaz, Ruth, aquela historinha que a gente vê que parece ser uma coisa comum. Não, aquilo é uma representatividade do que um dia vai acontecer. O Cristo, nosso Boaz, nosso remidor, ele está aí, ele vem, entendeu? Olha ali, ó, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão o quê? Dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então eles sabem, eles querem perguntar: quando essas coisas vão acontecer? Que dia que isso vai acontecer? Então ele sabia. Então Jesus vai dar vários exemplos para eles, coisas simples. Para nós parece uma complicação, teologia vem colocar aqui, justificação, reino não sei o que, mas não sei o que. Irmão, eu falei para o irmão falou assim, eu falei: irmão, tudo abrange uma coisa única. Qual? Única coisa: a salvação do homem, vida eterna, um tempo eterno, um reino eterno, um lugar justo, é prometido por Deus, um lugar onde os justos reinarão. Agora você vem aí, você pega o Silas Malafaia, o que você vai escutar? O irmão mandou lá para mim: vamos orar, vamos derrubar esse prefeito injusto, esse deputado injusto, vamos tirar o PT, vote no Aécio Neves. Tá lá, vai, pega o vídeo que você vai ver lá. Quer dizer, irmão, pelo amor de Deus, você quer tirar um e colocar um pior? Não estou aqui apoiando Lula, não, pelo amor de Deus. Eu já vou logo mudar isso, senão as pessoas pensam que eu sou apoiador de político. Não, nenhum. O que eu espero? O mesmo que Israel esperava. O que nós temos que orar? Vem, Senhor Jesus. Vem. Só que nós temos que ter consciência: Ele não virá antes que as coisas aconteçam. Só que aí o que acontece? A teologia vai pregar para você um arrebatamento secreto, que a gente vê no Face, que eu tenho falado direto. Algo que eles não sabem, que dia, que hora vai acontecer o arrebatamento. Não, irmão, não. Pelo contrário, tudo tem que ser visível, tem que estar ouvido, e tem que ser uma coisa clara. Não pode ser nada assim que de repente eu estou lá, né, pugiando um nenenzinho, o outro está lá balançando, empurrando o filhinho, o outro está lá trabalhando, e o outro está lá passeando, um está casando, e de repente sumiu. Não existe essa palavra, biblicamente falando, não existe isso, vai ser claro. Por isso que a palavra de Tessalonicenses é vigiai. E a palavra para nós, ela é muito clara com respeito a isso, que nós devemos ter paz entre nós, e é o que não está acontecendo. O que nós vemos é um monte de pessoas querendo colocar, cada um achando que vai colocar alguém lá em cima e que vai ser melhor. Mas não é porque é melhor. Se você pegar, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, irmão, só para você entender. Deus é Deus de confusão? É. Qual pastor é o certo? Não fala para mim, você hoje aqui, por exemplo, está aqui, o pastor Adilson é o certo. Aí o outro, não, é o Silas. O outro vai achar que é o Feliciano. O outro, por exemplo, vai achar que é o Abílio. O outro vai achar que é o Ariovaldo. O outro vai achar, e cada um deles está apoiando um tipo de prefeito. Por exemplo, o Ariovaldo a gente sabe que é Lula esquerdo. E o Silas Malafaia é o da direita. Quem vai orar por quem ali? Quem que é o certo para eles? Não, o certo é o Lula. Não, o certo é o Aécio. Não, o certo é o outro. Aí o outro que é do outro partido, o pastor conhecido. Não, o certo é o outro. Vamos orar para colocar um justo. Deus tem que colocar um justo, mas o justo do Silas é o Aécio, entendeu? O justo do outro é o Lula. É só para vocês entenderem. O justo do outro é o outro. O justo do outro é o Bolsonaro. O justo do outro é o outro. Irmãos, só tem um justo que nós deveríamos estar pedindo para reinar entre nós. Quem que é? Venha a nós o teu reino. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Irmão, nós temos que estar clamando por esse dia. Você não pode acreditar nesse tipo de governo. Seja o governo que entrar lá é corrupto. Qualquer um.
E quando você achar, isso já não é para nós, é para Israel. Quando Israel achar que tudo está bom, que agora as coisas estão perfeitas, agora ele está em paz com seus vizinhos, agora ele está em paz para viver a sua vida religiosa, o que nós lemos ali, o que virá sobre eles quando disser a paz e segurança? Uma repentina destruição. Você está entendendo? Você não tem que olhar para as coisas políticas. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo? Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque o homem se tornou corrupto. O homem, e não é o homem o A, o B, o C, todos, religiosos ou não, é corrupto. Você é justo ou você é corrupto? É isso que você tem que começar a analisar na sua vida. O que você é? Tem que começar por aí. O que você é? Você é justo ou você é corrupto? Aí sabe o que diz uma pessoa? Eu sou de Jesus, lavado no sangue, porque eu acredito na graça. Eu sou da graça, então. Aí começa lá, colocar cada assunto torpe, cada palavra torpe, cada pensamento torpe, cada coisa egoísta, é ganancioso, é mentiroso, é cheio de coisa, mas eu estou na graça. Quer dizer, como assim? A lei não está sobre mim. Epa, é por isso que as pessoas querem tirar a lei. Ele é bobo. A lei vai fazer o que com o homem carnal? Condená-lo. Mas por que a lei vai condenar? Porque a lei é santa, porque a lei é pura, e porque a lei é boa. E nós? É aí que entra. Porque o que a lei diz que é errado? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? Não terás inveja. Aí a pessoa chega e fala assim: poxa, né? Eu não estou na lei, então você pode invejar? Porque você não está na lei, você pode invejar? Você pode não estar na lei, mas a lei vai estar lá para você. Você continua invejando. Porque a lei, ela abrange ao Novo Testamento com muito mais força. Porque quando eles disseram não adulterarás, Jesus na graça veio e disse: se você intentar na sua mente contra a mulher do seu próximo, você já adulterou. Então não tem a graça de alívio. Não tem isso negócio de que agora você está na graça, você pode pensar como uma pessoa desgraçada. Pelo contrário, agora você tem que pensar como alguém justo, filho de Deus. Deus te deu uma oportunidade. Você se tornou um cidadão do céu. Como isso aconteceu? Porque Cristo morreu pela sua vida, te perdoou, trouxe perdão para o teu coração. Qual que é a paz que eu vou alcançar? A paz que o Silas quer que eu oro para melhorar mais para ele ainda? Ele já está bem, o cara está folgado, tem dinheiro, tem condições. É por isso que eles têm medo, irmão. Deixa eu deixar bem claro para os irmãos aqui para entender. O pobre, graças ao Senhor, o pobre sempre vai viver numa situação difícil, sempre. E ele já é cascudo, ele já consegue viver. Se você jogar o pobre para comer lixo, ele come. Ele é fera. O bichinho é forte. Se você jogar ele para trabalhar numa coisa dura, ele vai lá e trabalha. Se você falar para ele assim: olha, a gasolina está R$100, não sei o que, a carne está R$200, ele vai lá, ele pega, compra R$200, 1 quilo de carne por R$200, o pobre compra. Aí você fala: como? Ele consegue fazer a carne, ele planeja ele é tão inteligente que ele planeja assim. Eu já vivi essa época, mas ele planeja assim mais ou menos, né? Bom, lá em casa é 10. 1 quilo de carne é 200, eu ganho isso talvez por mês, então eu sei o tamanho de carne que eu vou pôr no prato de cada um para ela dar um mês. Ele é sábio, cara. Então ele divide aquele pedacinho. Lá em casa era cortado o dedo a linguiça na época, pelo tamanho do dedo minguinho da mãe. Era assim. Aí punha aquela linguiça, ela punha o dedinho minguinho, para ninguém ter mais que ninguém. E era cortado. E nós comíamos carne todo dia. Aí era difícil a situação. Mas tinha couve. Ela ia lá na horta, quando não tinha couve, a gente podia plantar, né, nas hortas. Era só, não tinha concreto, né, era só terra mesmo. Então você plantava milho na horta, você plantava um monte de coisa. Então tinha aqueles pezinhos de abóbora. Ela arrancava aquelas guinhas de abóbora, fazia cambuquira. Era gostoso. Então você fala para os jovens de hoje: qual a dificuldade? A minha tristeza é com os jovens de hoje.
É com vocês, jovens, que é a minha preocupação, porque vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Eu vou dizer para você, o pobre guerreiro, o guerreiro forte, ele sobrevive. O rico, por isso que eles querem continuar, você pobre e eles ricos, porque eles querem que você continue gerando riqueza para eles. É o que os pastores querem. Muitos pastores, eles querem continuar. Que nem vocês têm feito aí, vocês veem direto aí, muitos pastores, tem um lá falando lá, defendendo que o pastor ou o cantor tem que continuar assim, porque ele tem que ganhar bem, porque ele está fazendo a obra de Deus, ele tem que ganhar muito, porque ele não pode ir pregar para os outros nas igrejas e largar uma mulher descabelada em casa. Engraçado. O dia que faltar shampoo para ele, eu quero ver o que vai acontecer. Olha, o povo não reclamava das gasolinas do posto aqui em Três Pontas? Quando chegava, falava, eu não ponho gasolina naquele posto. Não chega a falar? Não é assim? Eu não ponho gasolina naquele posto. Se falar que naquele posto tem gasolina só lá. Hã? Irmão, tudo isso é frescura. Você vê a ignorância que nós temos. Mas ué. Você fala assim, ó, eu não uso tal shampoo na minha cabeça. Eu quero ver se tiver lá. É o primeiro que fala que não usa, ele vai lá. Se tiver 10 de estoque, ele compra e vai levar para casa dele. Nessa hora, o que não tem, ele fica sem. E o ruim vai servir para aquele que disse que nunca usaria o ruim. Sempre vai ser assim. Mas nós já aprendemos a viver sem nada. Você lembra que Paulo diz para nós, a graça do Senhor, o que ela faz com a nossa vida? Ela não alivia, ela dá força. Glória a Deus. Porque ele diz assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele diz quando ele diz isso? Eu posso passar sem ter nada. Eu posso passar pobre. Como eu consigo ter abastança? Mas por quê? Porque essas coisas jamais vão me contaminar, porque eu estou preparado. Porque o poder de Deus, a graça de Deus, me capacitou aonde? Aqui, ó, na minha consciência. Irmão, que coisa mais triste, porque quando eu olho aqui na palavra de Deus, a Bíblia não fala que eu tenho que aproveitar de inutilidade, desconhecimento ou fragilidade das pessoas. A Bíblia diz que nós temos que ser amados. É o que nós lemos no texto aqui, o líder tem que ser amado. Amado é diferente de você ser aproveitador, tirando vantagem das pessoas. Amado não quer dizer que você vai lá acreditar no Deus, você vai amar. A primeira coisa que você vai olhar na palavra de Deus, eu falei isso para os irmãos e torno a falar, eles, os falsos apóstolos, vai enfraquecer, tentar enfraquecer as pessoas que verdadeiramente amam o rebanho. O que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, abra lá para mim por favor, 2 Coríntios 11, deixa eu só conferir aqui, que é que a mente do Adilson já não é mais aquela de gravar versículos. Tem pastor que, abre lá, o Silas é uma bênção nisso, eu não consigo. Ele grava com 700 versículos naquela cabecinha dele lá, mas não adianta nada para ele não, mas ele grava. Capítulo, 11 mesmo. Vamos lá. Olha só. Quisera eu, olha só, preste bem atenção nisso. Quisera eu suportasses um pouquinho mais na minha loucura. Suporta-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelo de vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado, preste atenção, para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais o espírito diferente de que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes ouvido, abraçando a este de boa mente, o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos.
Você acha que esses tais apóstolos que ele está falando é qual? Será que os tais é Pedro? É João? Ele está falando daqueles que tinham entrado enfraquecendo ele, falando coisas perversas contra ele, tirando o amor de um homem que cuidava deles como filhos, amando aquela igreja, e eles enfraquecendo ele na parte do sentimento, querendo que ele abandonasse aquela igreja e que aquela igreja o abandonasse, para que eles entrassem sem amor nenhum pelo rebanho e tirasse tudo o que o rebanho tendo, comendo o quê? A carne, deixando aquelas ovelhas totalmente inutilizadas, fracas e dependentes de homens. É por isso que ele sempre vai tentar enfraquecer pastores que amam. Qual o tipo de palavra? Dizendo que você é frágil, dizendo que não tem força, dizendo que aquele pastor lá não tem recurso, como eles falavam de Paulo. Você vai ver que eles vão dizer para Paulo que Paulo não tinha condições, porque Pedro, João e os outros apóstolos, tudo poderia levar companheiros com eles nas viagens, inclusive suas esposas, mas Paulo e Barnabé não. Está vendo? Diminuindo Paulo. E Paulo vai ter que se explicar àquela igreja dizendo: olha, eu faço isso, mas por amor de vós, não que eu não tenho direito, não que eu não possa, mas tudo que eu faço é por vos amar e para cortar a ocasião de quem busca ocasião. Então o evangelho está na simplicidade. Eu vou deixar bem claro para os irmãos: vocês hoje podem ter parte das promessas que Deus deu àqueles homens, porque Deus um dia prometeu dar essas bênçãos a toda a família da terra, todas, mas as famílias da terra não conheceriam isso, né? Por essa tamanha bênção é que Paulo fala que Deus tem um compromisso com os judeus, porque Deus então teve que escolher a nação de Israel, para que por meio de Israel fossem os profetas, por meio de Israel fosse a palavra, as leis, por meio de Israel Cristo viesse para salvar o mundo inteiro. Não só Israel, mas salvar o mundo, salvar eu, salvar você, te trazer esperança, porque a mesma promessa feita a Israel agora também é feita a nós, que aquele que crê em Cristo poderá tomar posse deste reino que Ele preparou para todos aqueles que o amam. Se você amar o Senhor, você estará lá. Qual o resultado disso? O que você precisa? Crer nele. Mas crer nele o quê? Que ele é o Filho de Deus? Não, crer nele significa que ele prometeu para você que um dia ele vai voltar e você vai reinar com ele neste reino, tendo todos os direitos de estar ali e governar com ele por toda a tua vida, sem morte, sem dor e sem sofrimento. Crer em Jesus não é apenas acreditar que ele é Jesus, é crer que essa promessa é verdadeira, é esperar por ele, é acreditar nele. Mas lembre, você viu a canção que nós cantamos? Agora você se tornou um peregrino aqui, porque agora você, a partir do momento que você aceita essa promessa, para entrar no reino de Deus, eu preciso crer nele, nessa palavra, porque a partir do momento que você crê nele, todas as coisas, justificação, todas as coisas acontecem na tua vida, você se torna um homem justificado, por tudo, perdoado. Por que se torna justificado? Porque agora você acredita não no que você faz, mas acredita na misericórdia dele, na misericórdia dele, no amor dele por você. Agora você se torna um filho, você acredita que ele é um pai amoroso. Agora ele não é teu Deus, ele é teu pai. Agora você precisa viver diferente com ele, e você precisa acreditar nele como? Rejeitando o mundo. Agora começa uma explicação: rejeita o mundo. Então aqueles caras queriam saber que dia que isso vai acontecer. Jesus falou para ele: agora ficais aqui e prega as boas novas para os outros que hão de crer. Você não pode sair daqui, porque muitos ainda nascerão. Eu vou explicar para vocês. Que ano que vocês nasceram? Pensa, se Jesus tivesse voltado daquela época, você estaria lá? Você estaria lá? Não! Então pense, ele não voltou por causa do filho do Vandriano que está ali. Porque se ele tivesse voltado há um ano atrás, essa criança teria nascido. Pense.
Não. Você entendeu? Se ele tivesse voltado, eu tenho 40, vou fazer 48. Se ele tivesse voltado há 48 anos atrás, você entendeu? Eu teria oportunidade de entrar neste reino. Se alguém perguntar, ele está demorando. Não. Enquanto ainda estiver de nascer um que há de estar neste reino, ele vai esperar o quanto for possível por este um. Enquanto ainda tiver um coração que há de crer nele, ele esperará por aquele dia, porque ele é misericordioso, compassivo, cheio de bondade e misericórdia. Ele não desiste. Ele espera que essa pessoa se arrepende. Mas isso é evangelho, é simples. Por isso que eu estou dizendo, eu não tenho nada com o mundo. O que eu tenho aqui? Sabe o que essas pessoas estão com medo? As pessoas estão aí contra, o Silas é contra os caminhoneiros. Ele ainda está lutando ainda para os homens. Mas por que ele é contra? Porque se tiver R$100 o litro de gasolina, ele compra. E você? Compra? Você que comprou seu carrinho, que tem seu carrinho hoje, que te leva no serviço, se tiver R$100 o litro de gasolina para você, eles riem e zombam de você. Olha a maldade desses homens. Eles zombam. Sabe o que vai fazer? Deus tem me prosperado e me abençoado, eu tenho muito, eu posso pagar. Mas e você? Agora esses homens, os que se estão brigando, se não estão por isso ou não, não me interessa, mas eu quero dizer, os cristãos, eles tinham que brigar por uma coisa, uma única coisa. Qual? Pregue o amor um pelo outro dentro de sua igreja. Porque dentro da igreja começa a corrupção. O pastor daquela igreja não ama os irmãos mais como Paulo amava a igreja. Os pastores não amam mais a igreja. Abre 1 Pedro 5, por favor. Não amam mais. Os cantores que lá cantam, eles querem se tornar profissional porque eles querem ganhar muito dinheiro. Já não cantam mais, não tocam mais para louvar o Senhor e adorar junto com os irmãos. Querem se tornar profissional, querem ganhar muito. Então, se der algum movimento dentro da igreja, se aquilo atrair as pessoas, eles vão tirar vantagem, eles vão vender. Mas, e aí? Pastor, aqui não tem nada disso e não acontece nada disso. Mas eu vou dizer, então cadê o companheirismo daqueles que deveriam ter companheirismo? Eu coloquei um vídeo do Caio Fábio. Exatamente por quê? Porque o Caio Fábio não é pastor de igreja. Ele não está na frente de igreja, pelo contrário, ele tem um grupo de desengrejado que acompanha ele, ouve ele. E ele, no vídeo que eu pus lá, você vai ver que ele vai pedir ajuda exatamente para todo mundo, para ele continuar pregando para aqueles que não têm igreja. Ou que, vou dizer a palavra, não tem igreja, não, senão dali a pouco ele fala, pastor, você falou que não tem igreja, igreja é eu também acredito, eu falei para eles. Claro que nós é o templo, todo mundo sabe que nós aqui é o templo do Espírito Santo, que isso aqui é apenas paredes, que isso aqui não vale nada. Que nós é que somos o templo, nós e Deus habita no nosso meio, não tem nada a ver se nós ir embora daqui, vai ficar morcego aqui dentro, aqui não tem nada de Espírito Santo fica nesse templo depois que nós vai embora. Isso aqui não tem nada de santo nessas paredes, eu acredito. Mas eu estou dizendo que o Caio Fábio ainda está preocupado e pregando para esses bandos de pessoas que não ficam dentro de igreja, mas ele estava falando, vocês dizem estar comigo. Ele dizendo, você vai ver o vídeo lá, mas vocês não nos ajudam. Ele vai dizer, mas eu não gosto de falar sobre isso, como eu também não gosto de falar. Mas aí você observa só, se você fica quieto e deixa por conta dos irmãos, o que vai acontecer? Por exemplo, eu não vou falar nada aqui, eu vou ficar calado, não vou falar de oferta, não vou falar de dízimo, porque não pode falar. Se falar, então não fala. Então tá, eu fico calado, não falo. O que você acha que acontece? Os irmãos daquela igreja, pastor, todos amam o Senhor, todos amam a igreja, todos amam. Aí quando você acredita nisso, basta você chegar no final do mês e ver, não entrou para pagar aluguel, não entrou para fazer isso, não entrou. Aí você pergunta, tá vendo? É o que o Caio Fábio estava falando. As pessoas, irmão, não querem ouvir, entendeu? Porque não querem dar, não querem ter compromisso. E os que estão nessas denominações,
Os pastores, sabendo disso, sabe o que eles deixou? Muitos deixaram de ser honestos por causa disso. E falou: o povo gosta de escutar isso mesmo. Bispo Macedo ensinou isso na televisão. Você tem que chegar lá e falar assim: arranca dele. Você tem que dar 1.000, 10.000, tua casa, teu carro. Então eles aprenderam com eles. E vai lá e faz isso. Mas Paulo diz que mesmo que ele amando fosse menos amado, ele não deixaria de amar. Este é o nosso papel. Por exemplo, vamos ler ali: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Glória a Deus, é isso que também devemos esperar. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas de espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte o quê? Ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados, não dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos o quê? Modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o quê? Coroa da glória. Então, é isso. Se eu aqui, irmãos, fizer a minha parte do que ele está ensinando, e estar aqui sem ganância, amando, voluntariamente, se eu fizer esse bom trabalho, eu vou estar, o que eu devo esperar? Aquilo que Deus prometeu. Quando ele voltar, eu receberei aquilo que ele prometeu. Você entendeu? Só que a parte dos outros, nós lemos de Tessalonicenses: amai aqueles que vos presidem. Tem muitos dizendo, né? Você vai numa congregação, não existe, pastores não existe, presbítero é o quê? Entendeu? É o mesmo que presbítero. Então tá, eu vou mudar, eu não sou pastor, eu sou presbítero Adilson. O que muda para mim? A responsabilidade é a mesma. É o trabalho, é estar aqui, é presidir, é cuidar, é alertar, é ajudar vocês. Esse é o trabalhar do evangelho, que vocês fiquem firmes, que não entre aqui alguém e acabe com vocês ensinando heresias. Está cheio de heresias aí, irmão, vendendo o céu, vendendo coisas. Era isso que os apóstolos, ou os batalhadores da reforma, sabe por que existiu reforma? Porque o catolicismo vendia o reino de Deus. Vocês sabiam disso? Eles vendiam a entrada do reino de Deus. Aqueles que eram pobres na época, quase que se não ajudassem eles da forma que eles exigiam, eles eram excomungados e não podiam entrar no reino de Deus. Teria que seguir todas aquelas regras que eles colocaram. Qual a diferença de hoje de muitos ministérios? Eles colocam tanta regra e não existe regra. Agora, só que tem uma palavra aqui que nós não lemos talvez perfeitamente. Volta lá em Tessalonicenses, onde nós lemos, capítulo 5. Eu gostaria que vocês observassem. O mundo vai oferecer o quê? Vamos orar pela paz do mundo? Ô meu irmão, o mundo é corrupto, não tem jeito de você mudar isso aí. Você pode cansar de orar. Eu conheço pastores que já orou, já profetizou, já pôs a mão na cabeça de pastor, de prefeito. Aqui na cidade, que Deus tenha misericórdia, eu acredito que deve ser ignorância pura mesmo, porque ouviu tantas pessoas fazer, segue os seus líderos que ensinaram, né? Mas vai lá, põe a mão no prefeito, olha, vamos orar pelo prefeito, Deus abençoa o prefeito, você toma bênção, Deus vai te dar graça, Deus vai dirigir tua vida, você vai ser isso, vai ser aquilo, e profetiza, e faz aquele monte de coisa. Cadê o nosso prefeito hoje? O que valeu essa oração para ele? Fala para mim, o que valeu essa oração para ele? Cadê ele? Você está entendendo? Agora deixa eu dizer, por que essa oração não teve eficácia e poder na vida dele? Porque ele pode decidir pelas suas ações. Ele pode decidir. Ele tem que escolher ser justo. Ele tem que escolher fazer as coisas honestas. E outra coisa, se ele escolher fazer o que é certo, ele está cercado de quê? Ele está cercado de pessoas que buscam seus interesses. Se ele quiser ser honesto, o que você acha que ele vai ter que fazer? Sair de lá. Essa é a verdade, irmão. Ele não tem força. Sabe por que ele não tem força?
Porque aquele pastor que ora por ele é contra ele. O outro que é a favor dele é contra o outro. Já começa o erro nos próprios pastores, que acha que ele tem que ser a favor de um e contra o outro. E nós não estamos aqui para mudar esse tipo de coisa. Nós estamos aqui para pregar salvação para o prefeito, para os vereadores, que se eles quiserem, ainda há salvação para eles. Creia em Cristo e abandona isso. Zaqueu abandonou, Zaqueu abandonou. Vamos olhar um pouquinho mais para frente, por favor. Um pouquinho mais, por favor. Um pouquinho mais. Ai. Deixa eu ir aqui que eu acho mais rápido aqui na escritura. Aqui eu acho mais rápido. Já me familiarizei aqui. Já depois, perguntar. Aqui, versículo 15, por favor. Versículo 13, melhor dizendo, 13. Olha só, versículo 13, aqui. E que os tenhais, com amor, em massa e consideração. Está falando para quem? Para os líderes. O líder qual? Líder político? Não, líder que está na frente do seu ministério, na igreja. Seja o presbítero, seja o pastor, seja conhecido como você achar. Por causa do trabalho que realizam. Vivei o quê? Em paz com quem? Uns com os outros. Você tem feito isso? Você tem procurado estar em paz com teu irmão? Como que eu construo paz? Buscando. Não é assim? Buscando essa paz. Você tem feito isso? Sabe, as pessoas confundem, irmãos. Amor sempre corrigirá. Quem ama, corrige. Se você não corrigir, as pessoas, até eu vou citar aqui uma coisa. Muitas pessoas estão achando que eu desprezei, por exemplo, pela conversa, o Marcos e a Karen. Não desprezei eles não, mas reprovo o que eles estão fazendo piamente. Reprovo. Que jamais um cristão pode pensar em se unir com o outro, senão por meio do casamento. Jamais. Jamais. Se for cristão, o ensino deve ser: não faça-se isso. Primeiro, se você não consegue se conter, qual era o conselho de Paulo? Se você não consegue se conter, case-se. Nós temos que ser sábios. Agora uma pessoa vai lá e contra você. Aí você fala, está contra o pastor? Não, ele está contra eu? Eu vou ter que pregar, mas está contra a verdade. Ele não pode fazer isso. Ninguém, nem eu, nem você e nem o outro. E se fizerem, vai ser a mesma coisa. Aí ele posta lá, coloca lá: nos momentos que a gente mais precisa, as pessoas abandonam da gente. Ele chegou na minha casa e falou: pastor, baixou a cabeça, fulano está assim, aconteceu isso. Minha filha estava lá, meu genro estava lá, sentado no sofá. A única coisa que eu fiz, eu baixei a cabeça e fiquei calado, não falei Ele saiu para fora porque eu não respondi nada. E eu fiquei ali pensando. Primeiro, zangado, triste. Porque o que você vai pensar? Isso aí, irmão, isso aí não é porque poxa, ele é como um filho, ela é como uma filha. Que negócio é esse? O que Deus olha quando Deus olha para nós? O que Ele nos vê? Irmãos. Você está entendendo? Irmãos. Vocês são irmãos. Não faça isso. Haja da maneira correta. Você traiu teu irmão, tua família. Sentei e falei das consequências com ele. O que aconteceu, o que aconteceria dessas consequências, o que valeria, o que as pessoas iam falar. Mas eu falei para ele: estou disposto a ir com você, mesmo que nos critique, mesmo que falem de nós. Estou disposto a ir com você e te ajudar, você até mesmo em oração, para que Deus te perdoe. Mas você vai arrumar um trabalho,
vai correr atrás das coisas, vai se organizar junto com ela, não ter vergonha de que apareça. Não tem vergonha não, se você não teve vergonha de fazer, não tem vergonha de assumir o seu erro. Erramos, mas nós vamos consertar de que forma? Nós estamos trabalhando agora junto para organizar nossas coisinhas, porque nós vamos casar, nós nos amamos e vamos nos casar. Porque adianta você casar rapidinho para esconder das pessoas que isso aconteceu, que vocês dois... Você acha que isso vai adiantar perante Deus? Eu não pequei, não foi para o homem não. Eu pequei foi contra Deus, o Pai que me ama. Você está entendendo, irmãos? E o que me deixou triste não foi isto, foi que depois ele lança isso lá e os irmãos vão lá e clicam. Quer dizer, você concordou com ele? Então quer dizer que eu abandonei ele? E os irmãos foram lá e depois lá me abandonaram. Você acha que eu abandonei ele? Por que então? De quem que você acha que ele está falando? E depois vem uma outra para conciliar com ele, que nem na nossa igreja está mais. Era daqui, mas saiu para viver a vidinha dela também, essa mesma vidinha, sabe? Porque as pessoas têm que se conciliar com o mesmo pensamento de errado e de pecado. Coloca uma frase lá. Nesses momentos que a pessoa mais precisa, aí as pessoas se mostram, né, como se diz assim, e abandona essas pessoas. E sabe o que os outros fazem? Da nossa igreja. Concordo, não é, Lohan? Concordo. Ruth, outros irmãos daqui da igreja, está lá, ó. Minha própria filha. De quem que você acha que aquela menina está falando? Quem que abandonou ele? Só porque eu não fui lá cooperar com o erro? Só porque eu falei que se ele fizesse da forma errada, eu não iria apoiar? Eu não apoio nem meu filho, não apoio você, eu não apoio ninguém, porque eu não tenho que apoiar ninguém em erro. Você está entendendo? Mas não quer dizer que eu vou deixar de amar. Eu não vou apoiar, não estou dentro. Quer fazer as coisas da forma correta? Nós vamos sofrer junto, vamos ser envergonhados junto, mas da forma errada eu não entro não. E não vou entrar. Você está entendendo? O evangelho não é esse tipo de coisa que você tem que concordar. Alguém manda você assinar uma nota fria, você vai assinar. Alguém manda, mas porque é meu amigo, porque vai me ganhar um dinheirinho, porque vai me entrar uma coisinha. Aí chega o patrão e manda você fazer uma coisa desonesta. Irmão, sai fora da desonestidade. Se o teu irmão for um comilão, um avarento, né, um bêbado, dizendo irmão foi isso, um prostituto, foi um ladrão, nem comer, você tem que comer com ele. Por quê? Porque ele está dizendo ser, mas não é, porque se fosse, se sujeitaria. Porque errar eu também posso, não posso? Posso. Você pode errar. E se acontecer que minha filha ou meu filho errar? Já falei para ele, primeira coisa, vai ficar muito ruim, porque eu não aceito. Aí você fala, mas não aceita como, pastor? E se acontecer? Aí nós vamos ver depois. Mas em princípio, a minha palavra é, se não posso confiar naquelas pessoas que estão comigo, como é que eu vou confiar em quem? Mas eu sei que todos nós somos fracos e podemos cair. Mas você tem que lutar com toda a tua força, irmão, para não acontecer isso. Evangelho é você acreditar que Deus não quer. Aí você vê lá, aí as pessoas se dizem, ah não, mas não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. Quer dizer que agora eu posso adulterar, que eu vou entrar no reino de Deus do mesmo jeito. Você está entendendo? Agora eu posso prostituir, que não tem nada a ver, que eu estou na graça, não estou na lei. Os 10 mandamentos não valem mais para mim. Entendeu? Não vale. Quer dizer que eu posso invejar dos irmãos? Você está entendendo? Quer dizer que eu posso cobiçar os irmãos agora? Eles estão falando isso, estão tentando aliviar isso, tirar a lei. Então agora eu posso roubar, eu posso até matar, porque eu não estou na lei, mas eu estou na graça. Se eu matar, será, irmãos? Porque qual a diferença de matar e de mentir? Qual a diferença de adulterar com invejar? As consequências aqui podem ser diferentes, né? Perante os homens, mas perante Deus é a mesma coisa. Então nós estamos aqui em busca de um reino, e caminhando para um reino nós temos que caminhar, sabe como? Como irmãos, abraçar e ter paz entre nós. Sabe o que é paz entre nós? Eu oro por você, irmãos.
para que Deus te ajude nos momentos da tua fraqueza, da tua dificuldade. Mas a minha oração sem ação adianta? Se eu orar por alguém, tendo condições de abençoar, eu posso? Vai fluir a oração? Você acha que flui? Mas se eu oro agindo, é diferente. E quando eu não puder fazer nada, o que tem que entrar no meu coração? A certeza de que eu não tenho, mas Deus pode. E se acontecer que eu me dobrar diante de Deus e chorar amargamente por causa de uma situação e nada mudar, eu tenho que trazer no meu coração a tristeza daquilo que aconteceu e continuar caminhando, porque nós temos que ter sentimento e aprender que isso faz parte do cristianismo. Mas sentimento não muda a nossa história e não nos leva a ser corrupto, você está entendendo? Não nos leva a participar de corrupção, de engano e de mentira e de pecado. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que lhe amam. Eu não posso fazer nada. Não é eu que vou puni-los. Foi eles que me puniu. Eu não puni ninguém, não. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu disse que não concordava com aquilo, eles não apareceram mais na minha casa. Eu não concordo com o erro, mas eu nunca disse que eu não amava. Eu nunca disse que eu ia colocar eles para fora da minha casa. Nunca disse isso. Você entendeu, irmãos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa, está cheio de pecador aí fora, não está? Não está cheio de erros aí fora? Deus os puniu por causa disso? Não, tudo tem uma hora. A única coisa que eu não posso fazer é colocá-los dentro do reino de Deus. Isso eu não posso. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que amar o pecador, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que orar por eles. Você entendeu? Porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas não quer dizer que mesmo eu orando, mesmo eu amando o meu inimigo, quer dizer que eu vou salvar o meu inimigo. Vou? Não, isso é porque você não pode ter um coração diferente do teu Deus. Entendeu? Você não pode. Se Deus abomina o pecado, o que você tem que fazer? Abominá-lo também. Se Deus ama e manda você, se Deus ama aquele que está lá fora, o que você tem que fazer? Você é filho do Altíssimo. Amá-lo também. Mas jamais concordar com o pecado, tanto na tua vida como na vida de alguém. Portanto, a tua palavra é: se alguém deixar o pecado, Deus o perdoa. Mas se aquela pessoa achar que pode servir Deus, que Deus vai, mesmo assim o amor de Deus vai continuar sobre ele e vai deixar ele entrar no reino de Deus, aí eu vou parar de pregar o reino de Deus para pessoas justas, que querem ser justas. Porque o que vale ser justo? Se o injusto e o justo estão no mesmo lugar. Pense um pouco para a gente orar. Do que vale você pregar para alguém ser justo? Se o justo e o injusto estarão no mesmo lugar. Mas é o que diz as Escrituras? O que diz Pedro? Se apenas o justo se salva, aonde aparece o ímpio e o pecador? É eu ou Pedro que fala lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no finalzinho dela. Então, não se engane com essas mensagens de graça que o povo está pregando aí, que você pode viver do jeito que você quiser, que você será salvo. Não, lute, porque o mesmo Deus que abomina o pecado pede para você também abominar. E o tempo está curto por aquilo que eu precisava conversar com os irmãos, mas eu vou deixar aqui apenas um recadinho para a gente orar. Eu estou vendo as dificuldades que está acontecendo em nossa nação. E estou vendo que as pessoas estão dando a mínima para isso. Estão dando a mínima. A gente vê as pessoas ainda esbanjando. A gente ainda vê as pessoas não cooperando, não ajudando, não abençoando. E eu só quero dizer para você que um dia todos passarão pelas mesmas coisas. Mas lembre do que diz a palavra que nós lemos: vigiai. Porque você não é mais daqueles que dormem, você não é mais pertencente às trevas, você agora está onde? Na luz. Então esse dia não pode te pegar você. Pode? Desavisado? Porque você sabe. Como que você sabe?
Não é como um ladrão? Como é que você sabe? Que dia que será? Você sabe o dia? Mas você pode muito bem ficar avisado. Você vai ficar bêbado, e é uma palavra que ele está colocando ali no sentido figurativo, quer dizer o quê? Bêbado é uma pessoa que não está sóbria. Então você vai ficar como aqueles que beberrões. Mais uma vez, não tem nada a ver com bebida ali, ele só está avisando, uma alerta. Não, você tem que ficar com aquele que é sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Você vai olhando o que está acontecendo em tua volta e vai se preparando, entendeu? Vai ficando cada dia, mas prepara, Jesus está voltando. Não é assim? E o que está acontecendo? Se alguma coisa está te embaraçando, vai se separando, vai tirando, vai vigiando, está chegando mais perto, glória a Deus, vai orando, vai unindo, vai se fortalecendo, vai pedindo para Deus claridade, cada dia observando. A hora que esse dia acontecer, só uma comparação, vai vir uma chuva forte e você está olhando lá, só para você comparar, irmão, se você sabe, está vindo lá. As pessoas mais velhas olhavam, né? Olhavam para lá que a chuva não vem aqui não. Por quê? Porque ele toda a vida vigiou esse tipo de coisa, não foi? Quem não sabe, corre. E quem sabe, continua lá, firme. Mas, aí ele continua observando. Aí a chuva aponta lá do outro lado. O que ele faz? Junta as coisinhas e corre. Teve um dia que o irmão Paulo, hoje não está com a gente, mas meu amigo, a gente conversando, nós estávamos apanhando café numa fazenda, e nós estávamos bem longe da fazenda, e a hora que eu olhei a nuvem, eu banei meu café correndo, joguei dentro de um saco, mas estava um sol quente, e eu peguei, pus tudo dentro de um saco e saí correndo. Vou dizer que foi um puro barro que eu fiz também, né? Mas eu olhei, eu vi a nuvinha lá vindo. Mas eu peguei e saí numa correria. Onde você vai? Falei, nossa, vem chuva, rio. Chuva que chuva, rapaz. Falei, eu sei que vai chover. Ó. Pus lá, juntei e saí no carreirão. E fui lá para a fazenda e fiquei lá. Irmão, mas veio uma chuva, mas tão forte. A hora que os irmãos chegou lá embaixo, molhadinho, Paulinho. O rapaz, mas o que é isso? Credo, misericórdia, irmão, o sangue de Jesus. Falei, irmão, logicamente eu vi a nuvem, mas um pouco foi arriscar a sorte, porque eu não tenho esse costume, mas os mais velhos têm. O sóbrio, ele sabe, se vier a chuva em certo lugar, ele já se prepara, porque ele sabe que ela vai vir, e muitas vezes ele sabe que ela vai vir rápida. Como que eles conseguem? Porque eles aprenderam. Se você aprender e ficar esperto, olha para Israel e vê tudo que está acontecendo e fica vigiando lá. Aquilo lá é o relógio. Fica vigiando. Viu? Fica olhando para lá. A hora que as coisas começarem a acontecer, não espera não. Deus deu uma abertura para você, casca fora. Você fala casca fora do quê, pastor? Ele te deu uma abertura, te deu uma oportunidade. Porque Deus vai abrir essas portas para nós. Pode ficar esperto. Se você confiar no Senhor, não precisa ficar com medo não. Os que acreditam no arrebatamento secreto, diz que você vai se arrebatar. Vai sumir. Não preciso pensar desse jeito não. Por isso eles vão continuar esperando esse arrebatamento. Eles vão estar totalmente espertos, que eles querem esse arrebatamento secreto. Mas você fica olhando, a hora que as coisas acontecer, sai fora. Se Deus abrir uma oportunidade para você, não sei qual, vai ouvindo Deus, o Espírito Santo, e sai fora. Porque eles serão pegos de surpresa. O que é pego de surpresa? É o que aconteceu com a gasolina. Muitos estão sem, né? O Rael falou assim, pai, vai acabar a gasolina lá, se eu fosse o senhor, ia lá. Aí eu cheguei, acreditei no que meu filho falou, fui lá, pus gasolina no meu carro. E o que eu fiz? Eu ia para a roça, não fui para lugar nenhum longe no carro. E se durar mais 3, 4 dias, pelo menos para as coisas de emergência, tem gasolina no carro. Mas lembre-se, as 10 virgens, todas elas tinham o quê? Uma lamparina com óleo, não era assim? Não era? Eram todas elas avisadas, não era? Todas elas estavam avisadas que o noivo vinha, portanto que elas estavam com o quê? Com a lamparina. E o que as prudentes fizeram? Encheram o quê? Uma botija de azeite e levou com elas. Porque se demorasse e o óleo da lamparina acabasse, o que ia acontecer com elas? A luz ia parar, não era? E o que elas fizeram? Quando a lâmpada estava apagando, que ia das 5 virgens estava acabando, a delas elas tinham e encheram com a botija suas lâmpadas continuaram acesas. E das outras,
que as outras falaram para ela? Me dá um pouco do seu azeite para mim, para que eu continue com a minha lâmpada acesa. Ela falou, vai nos que vende comprar. Quando elas foram nos que vendiam comprar, o que aconteceu com aquelas que estavam com as suas lâmpadas preparadas? Entraram porque o noivo chegou. Quando elas vieram, eram tarde demais. Tarde demais. Então entenda, está falando da igreja. Tem muita igreja que acha que você não precisa vigiar. E o que a Bíblia diz para nós? Vigiai-vos. Vigiai-vos. Fica atento. Fica disperso, não. Você está sendo ensinado aqui dentro. Fica atento. As coisas estão difíceis. Seja um filho atento. O que eu falei? Não é hora de você desperdiçar. Não é hora de você achar, Deus é bom, Deus tem me abençoado, não é hora de você fazer isso. Deus tem te abençoado com prudência, com sabedoria. Seja sábio. Seja sábio. Não seja bobo, seja sábio. Não seja esbanjador. Tá aí, mulheres e jovens que não têm controle. Tá aí, vai vir mais um aumento de energia elétrica. Quanto que você ganha por mês? Cuidado, seja mais prudente. Veja no que dá para vocês economizar. Se vocês quiserem, economize. Mas as mulheres mais simples vai sobressair, porque elas não precisam disso. Zelam, se arrumam, enfeitam aqui dentro. Preferem um enfeite aqui dentro com prudência e com sabedoria do que o externo. O externo, uma hora, vai acabar. Então seja linda, prudente, alegre a sua casa com tua sabedoria e com tua prudência, com tua economia, com tua sabedoria. Para você, jovem, a mesma coisa. Às vezes a gente fala uma coisa lá em casa, estou falando isso porque eu falo lá em casa e zomba. Se eu falei assim, olha, eu vou esquentar uma água nesse fogão aqui, se for preciso nós compramos uma bacia, e eu não tomo. Toma não? Então se um dia precisar e acabar a energia, eu não deixo você tomar banho. Não deixo, vai tomar banho no rio, vai onde você quiser, você não toma? Eu tomo, entro ali dentro, pego aquela água gostosa, jogo, eu já tomei, cara. O que isso mudou na minha vida? Eu sou melhor do que eu era? Eu sou melhor do que eu era? O melhor não está nessas coisas, nessas vaidades, está na simplicidade. Faça o que for preciso, irmãos. Ontem eu fiz um teste, fui lá, esquentei água lá no fogão, subi lá na minha caixa d'água e despejei 2 latas de água quente lá dentro. A água mornou e eu consegui tomar banho no volume 2 do chuveiro tranquilo e com água quentinha. Porque o que faz gelar e você gastar energia, porque a água da caixa está uma pedra de gelo lá em cima. Se você temperar ela lá em cima, você não precisa pôr no 4. Só que eu pus isso e pedi, todos têm que tomar banho agora. Só eu e minha esposa foi. Por quê? O jovem quer tomar a hora que ele quer, na hora que dá. Você entendendo? Falta de prudência e de sabedoria e de humildade. Mas a hora que eles tiverem dificuldade, aí vão saber que tudo que nós fizemos foi com sabedoria, para que a gente possa conseguir manter até o fim, sem precisar de qualquer esbanjação, de qualquer palhaçada. A gente vai ser prudente. Então seja prudente nesses últimos dias. Abençoe, seja bênção. Vamos viver em paz. Eu quero estar em paz com você. Eu quero estar em paz dentro da minha casa. Mas é com os irmãos que nós vamos ter paz. Porque com o mundo não tem jeito, a corrupção não vai deixar. Seja justo no teu serviço, você vai ver a perseguição que você vai arrumar daqui uns dias. Mas glória a Deus, Deus pede para você, ainda que eles te matem, que te prendam, seja justo até o fim, em nome de Jesus.